gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá a todos e a todas, ouvintes do 45 Graus. Este é um episódio rápido de comentário, de feedback às vossas respostas ao inquérito que eu fiz aos ouvintes do podcast. Antes de mais, deixem-me começar por vos agradecer. Houve cerca de 200 respostas ao inquérito, o que eu acho incrível. Eu agradeço imenso. Não era um inquérito muito longo, mas também não era um inquérito assim tão rápido. E houve muitas respostas com comentários longos que claramente demoraram tempo a responder. Isso, para mim, para lá do conteúdo das respostas, como já vão ver, me é muito útil. Isso em si mesmo sinaliza do vosso lado que gostam do podcast e estão dispostos a investir esse tempo. Agradeço imenso. Um primeiro resultado interessante deste inquérito é o perfil de quem está desse lado. Por exemplo, eu tive uma surpresa, posso dizê-lo, porque há cerca de um terço dos ouvintes, um pouco mais de um terço, que vivem na área metropolitana de Lisboa. Portanto, há aqui um peso da zona de Lisboa que não me surpreende. Mas depois, se eu juntar a área metropolitana do Porto com a zona norte, tenho basicamente o equivalente, o que significa que não há aqui, apesar do podcast ser feito a partir de Lisboa, não há aqui uma concentração dos ouvintes em Lisboa, que para mim é uma boa notícia. Há também cerca de 11% na zona centro. Há bastante menos noutras zonas do país. Isso causa-me alguma pena. Outro dado interessante que queria partilhar convosco é que 16%, de acordo com esta resposta, vamos arredondar para 15%, vivem fora de Portugal, o que é interessante, mostra como o digital permite mesmo chegar fora a pessoas que gostam de acompanhar o que se faz por cá, mesmo estando a viver fora, e isto, enquanto alguém que também já viveu fora, é algo com que eu me consigo relacionar e foi um resultado interessante deste inquérito. Depois, no que toca ao setor em que vocês trabalham, a quem se aplica, não é? A quem já não é estudante, um número aqui interessante é que cerca de 36% trabalham em tecnologia ou engenharia, o que é um número incrível. Não digo que me surpreenda completamente, mas não estava à espera que fosse tão grande. É um resultado interessante. No que toca à maneira como conheceram o 45 Graus, cerca de um terço foi através de recomendação de amigos, o que me deixa muito contente, porque significa que são pessoas que ficam suficientemente satisfeitas com o podcast para irem recomendar a outros, não apenas ouvir. 17% foram à procura de um convidado e depois ficaram. E cerca de 23% graças ao algoritmo da plataforma em que ouvem, o que também me deixa satisfeito. E depois um número um pouco menor via Expresso e depois outros números mais pequenos. A maior parte de vocês ouve há pelo menos um ano e muitos, mais de um terço, ouve desde o início. Ou pelo menos acha que ouve desde o início. Eu estou a dizer isto porque o início foi no final de 2017 e, portanto, é possível que nem todos ouçam exatamente desde essa altura, mas a verdade é que ouvem pelo menos há muito tempo e isso deixa-me muito contente. Também me deixa muito contente que cerca de 2/3 digam que ouvem todos ou quase todos os episódios. A maior parte de vocês, quase 90%, continua a ouvir só em áudio, apesar do vídeo estar disponível. O que é interessante, eu enquanto ouvinte partilho esta preferência pelo áudio, mas a verdade é que o vídeo hoje em dia tem ganho cada vez mais pessoas, mas provavelmente por haver muitos ouvintes desse lado, que são, lá está, ouvintes desde o início, continua a haver uma preferência pelo áudio. Outro resultado muito interessante que queria partilhar convosco foi aquela perguntinha que eu deixei, que era opcional. De resto, na verdade, eram todas opcionais, em que eu perguntava o vosso posicionamento político. E aqui o resultado é engraçado, porque a maior parte das pessoas estão entre o centro-esquerda e o centro-direita. A maior categoria, com cerca de 21%, é centro-esquerda. Depois centro-direita tem ali à volta dos 20%. Depois há ali umas pessoas mais ao centro, uns liberais. Os que se dizem mais à esquerda têm cerca de 18%. Muito obrigado a eles por aguentarem mesmo aqueles episódios de economia de pendor mais liberal. Fico muito contente. E depois, curiosamente, aí sim, o menor número que se posicionam mais à direita. Ou seja, o que eu tiro daqui é que a maior parte dos ouvintes estão ali entre o centro-esquerda e o centro-direita. Há aqui esta coisa curiosa de haver um desnível aí sim entre o mais à esquerda, que tem estes tais quase 20%, e o mais à direita, que tem uns 3 ou 4%, que é um resultado interessante. E deixem-me partilhar agora os comentários mais detalhados que vocês deixaram em relação aos episódios preferidos, ao podcast em geral e sugestões de melhoria. No que toca aos episódios preferidos, houve imensos nomes referidos. Um deles que foi referido muitas vezes, talvez aquele que foi referido mais vezes, foi a médica Teresa Paiva, no episódio sobre o sono. E realmente é dos episódios de que me falam mais vezes, quando estou presencialmente com as pessoas, e este inquérito mostra que essa minha amostra não está enviesada, corresponde ao padrão geral entre ouvintes, e claramente foi um episódio que vos marcou. Eu partilho, porque também foi um episódio que eu gostei muito. Outros episódios muito referidos, de Carlos Filhais, que já foi um convidado há muito tempo,
Pedro Bingre do Amaral, um episódio mais recente, mas que claramente foi dos meus preferidos este ano, e depois uma série de outros convidados. Na verdade, quase não há convidados que não sejam referidos. No que toca àquilo que vocês mais valorizam no podcast, eu gostei muito do resultado disto, porque o que teve mais menções foi a profundidade da discussão, a qualidade dos convidados e a diversidade de temas. Isto deixa-me muito contente. E depois a seguir, conversas longas, o papel do anfitrião, enfim, do meu, a ausência de polarização. Gostei muito de ler. Deixem-me destacar um ou dois comentários individuais de pessoas que deixaram o nome. O Gonçalo Marcelino diz: este podcast tornou-se rapidamente um dos meus conteúdos digitais favoritos, em grande parte pela forma como o José Maria consegue tornar qualquer tópico interessante, pela maneira como se posiciona de maneira neutra e coloca questões altamente pertinentes. Gonçalo, muito obrigado, sabe muito bem ler este comentário. Outro comentário que eu achei muito interessante, este aqui de um ou de uma anónima, diz: algo que valorizo no podcast é o afastamento dos assuntos do momento exaustivamente mediatizados. Ora, essa é exatamente uma das coisas que eu tento fazer aqui, é fugir ao máximo. Os ouvintes mais antigos já me ouviram dizer isto várias vezes. Eu quero o mais possível que cada episódio possa ser ouvido daqui a 1, 2, 5, eventualmente 10 anos. Há episódios que já estão quase a fazer 10 anos e se perca pouco ou nada e que esteja o mínimo possível exposto à espuma dos dias da atualidade. Portanto, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu gosto muito de receber este comentário. Outros comentários que eu gostei muito, talvez aqueles de que eu gostei mais, foi quem partilhou o impacto concreto que o 45 graus teve, de alguma forma, na sua vida. Vários ouvintes falaram de mudanças na alimentação, no sono, lá está o episódio da Teresa Paiva, no exercício físico, na gestão financeira. Um ouvinte diz que escolheu um PPR depois de ouvir o podcast. Outro passou a medir a frequência cardíaca depois do exercício. Vários compraram livros referidos no episódio ou livros de convidados. E mesmo nas escolhas académicas, um ouvinte diz que decidiu estudar filosofia na Faculdade de Letras do Porto depois de ouvir o episódio com a Sofia Miguens, que é um episódio já bastante antigo, que eu recomendo. Outro ouvinte, que eu achei muito interessante, diz que conseguiu fazer as pazes com a história com H grande, depois de ter abandonado a carreira académica nessa área, graças ao que ouviu de outros temas aqui no 45 graus. Vários ouvintes referem também que o podcast influenciou convicções políticas, em muitos casos moderou convicções políticas, que é uma coisa que eu gosto muito de saber, e influenciou mesmo decisões de voto. Aqui já tenho um pouco de mixed feelings, porque enfim, também não quero ter a responsabilidade de influenciar as decisões de voto das pessoas, mas fico contente. Vários ouvintes dizem que o 45 graus os levou ao mundo do pensamento crítico, também fico especialmente contente com este, e 2 referem que os levou mesmo a inscrever-se na pós-graduação em pensamento crítico, o que me deixa ainda mais contente. A segunda edição da pós-graduação está agora a decorrer, começou no mês de maio. E depois há casos de impacto profissional. Uma ouvinte que é tradutora no Parlamento Europeu diz que os episódios sobre a língua e a economia europeia tiveram impacto direto no trabalho dela. E outro ouvinte, a Ana Vargas Santos, que eu conheço e tem uma newsletter muito interessante, que eu recomendo, diz que já usou informações dela, exemplos dados pelo Gonçalo Gil Mata. O Gonçalo é um convidado também do episódio, já com uma série de anos, mas bastante bom. Pedi-vos também sugestões de temas e convidados para episódios futuros. Deixem-me agradecer porque vocês fizeram belas sugestões. Fico contente também por perceber que várias sugestões que vocês fizeram correspondem a episódios que eu já tenho na calha. Por exemplo, houve várias pessoas a sugerir episódios sobre a saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Ora, calha que eu estou exatamente agora a publicar 2 episódios que gravei sobre esse tema. Sugeriram também outros temas que eu tenho na calha: regionalização, religião, energia, ferrovia. Este não tenho convidado ainda, mas é um episódio que eu gostava de gravar. E também episódios sobre literatura. A literatura não é, como vocês sabem, um dos temas centrais do 45 graus, mas calha que era um tema que eu queria voltar a trazer aqui e que gosto de trazer de vez em quando, e vou gravar na rentrée, ou seja, em setembro, um episódio precisamente em torno de um livro, de um grande livro de literatura mundial. E finalmente, não queria deixar de responder, de dar feedback também em relação às críticas / sugestões de melhoria que vocês deixaram, que é um ponto também muito importante. Para mim, sabe muito bem ler os elogios que vocês deixaram, mas para o podcast se manter com qualidade eu tenho que estar atento às sugestões de melhoria que vocês deixaram. E daqui eu destacaria sobretudo 2 que houve várias pessoas que referiram. Houve algumas pessoas que se queixaram de alguns episódios que eu posso resumir como aqueles episódios que por algum motivo foram mais curtos do que o normal, em alguns casos por terem sido gravados fora de estúdio, e que tiveram como convidados pessoas com funções mais institucionais. Não vou dizer quais são os episódios em causa, os ouvintes mais fiéis facilmente saberão quais são eles. O que posso dizer é que isso coincide com a própria reflexão que eu tinha feito, e claramente os episódios que resultam melhores são aqueles que conseguem tirar melhor partido da duração longa do 45 graus, de estarmos em
estúdio sem perturbações. E não quer dizer que de vez em quando eu não vá continuar a fazer algumas exceções a essa regra, quando o convidado, por exemplo, a justifica, mas claramente a base tem de ser essa, porque é esse o ADN do podcast e é isso que permite tirar partido, para mim, da melhor vantagem do podcast, que é estarmos num ambiente relativamente informal e termos um cronómetro que não para, não tem ali um temporizador que nós temos de cumprir e temos de terminar o episódio a certo ponto. Portanto, percebo o vosso feedback, ouço e concordo com o que vocês dizem. A segunda crítica que fizeram várias vezes foi no que toca à divisão dos episódios em duas partes. Esta é um pouco mais difícil porque aqui o feedback foi um pouco mais contraditório. Houve uma parte de vocês que disse: gosto mais dos episódios em duas partes, e houve outra parte que disse: não, volta por favor aos episódios únicos mais longos, porque isto ter duas partes cria aqui uma grande confusão e torna difícil acompanhar os episódios. Não é fácil compatibilizar estas duas visões, porque há vantagens em ter o episódio em duas partes, mas eu percebo quem quer um episódio único. Aliás, eu próprio gosto mais de um episódio único. O que eu posso dizer em relação a isto é que estamos a pensar numa solução que permita quadrar este círculo, ou seja, ter os benefícios dos episódios com duas partes, mas também um episódio longo. Ainda não posso dizer o que é, não tenho certeza se vamos fazer, mas em princípio vou ter novidades sobre isso na rentrée, ou seja, quando o podcast voltar a partir de setembro. Até lá, continuem desse lado. Muito obrigado a quem preencheu o inquérito, é mesmo muito útil para mim ter feedback do vosso lado, e mais feedback que tenham, já sabem, podem ir ao meu site josemariapimentel.pt ou nas redes sociais e encontram os meus contactos e podem chegar até mim através de lá. Continuem desse lado, até ao próximo episódio. Obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.